Bom dia a todos aí. Hoje nós vamos começar nossas aulas, né, sobre estudos avançados aí. Então, na aula passada a gente parou aí na correção dos exercícios, né? Então, o exercício foi esse aqui, né? Calcule ou simplifique as expressões abaixo. A primeira expressão foi essa, ó. Letra A, 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a zero sobre 2 elevado a menos 4. O que acontece? Quando eu tenho uma potência de expoente negativo, eu vou aplicar uma propriedade aí que eu passei para vocês que se chama potência de expoente negativo, né? Inverte-se a base e troca o sinal do expoente. Então eu vou inverter a minha base e vou trocar o sinal do expoente. Qual que é o inverso do 2? O inverso do 2 é 1 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó. 1 dividido por 2. Tá? Então, aqui eu vou inverter a minha base, ó. A base é 2, vai passar a ser 1 sobre 2. Aqui seria 2 elevado a 1, né? Como 2 elevado a 1 dá 2, eu já coloquei direto o 2 aqui. Tá ok? Repara que o expoente, o sinal dele era negativo, ó, menos 4. Quando eu inverti a base, ele ficou positivo, ficou mais 4. Aí eu vou fazer aqui, ó, 2 elevado a 4. É 2 vezes 2. Eu vou repetir o 2 4 vezes, tá? Então, ó, aí eu vou fazer, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Então vai ficar 1 sobre 16. Aqui, pessoal, tem um macetinho, tá? Você pega aqui, ó, multiplica cruzado, tá? 2 vezes 1. E o resultado você soma com esse valor que está aqui em cima, tá? Soma com esse valor que está aqui em cima. O denominador, que é essa parte de baixo aqui, o 2, a gente repete. Então vai ficar, ó, então, ó, primeiro eu resolvi isso aqui, né, ó, 2 elevado a 4 deu aqui, ó, 16, tá? Então agora eu vou fazer aquilo que eu falei aqui, ó. Vou multiplicar o 2 com 1 aqui, ó, multiplica cruzado, ó, 2 vezes 1. Então ficou lá, 2 vezes 1, 2. O denominador eu repeti, ó, o denominador é 2. Esse 2 aqui, ó, foi o 1 vezes 2, ó. Esse 2 aqui eu vou somar com 1, tá? Aí 2 somando com 1 dá 3. O denominador eu vou repetir. Então vai ficar, ó, 3 meios. Outra forma de eu fazer também seria o seguinte, ó, aqui não tem nada, correto? Embaixo? Aqui embaixo não tem nada. Então vocês colocam 1, tá? Aqui a gente coloca 1. Aí eu multiplico o de baixo pelo de baixo, ó, 2 vezes 1, por isso que aqui deu 2. E o de cima a gente multiplica cruzado, ó. 1 vezes 1, aqui eu coloquei 1. 2 vezes 1, aqui eu coloquei 2.
tá? É a mesma coisa que eu estou fazendo o MMC, tá? Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu tenho que fazer MMC, tá? Aí ficou 3 meios dividido por 1 sobre 16 avos. Aí o que eu faço? Eu repito a primeira fração. Quem que é a primeira fração? É 3 meios. E multiplico pelo inverso da segunda. Quando eu falo inverso, eu só vou trocar de posição, tá? Quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vem para cima. O inverso seria isso, tá? Eu troco de posição. Então vai ficar, ó, 3 meios vezes 16 sobre 1. Aqui, ó, o 16 dá para dividir por 2. 16 eu vou dividir por 2, tá? Essa linha que eu passei aqui cortando quer dizer que eu estou dividindo eles. 16 dividindo por 2 dá 8. Então vai ficar 3 vezes 8, que dá 24. Essa é a solução da primeira questão. Tá? Querem fazer alguma pergunta aí da letra A? Não, professor, tô tranquilo, obrigada. Não, professor, tá tranquilo também. Pessoal, quando o número negativo está entre parênteses elevado a uma potência, é diferente quando ele está fora do parênteses. Igual nesse caso aqui, ó, menos, aí tá 2 elevado a 4. Aqui somente o 2 que está elevado a 4, tá? O menos não está elevado. Nesse caso aqui eu vou fazer 2 vezes 2, igual aqui em cima, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Vou multiplicar só o 2, o menos eu vou repetir, tá? Opa. E agora, olha o outro aqui, menos 3 elevado ao quadrado. Agora o menos também está elevado ao quadrado, é diferente desse primeiro aqui, tá? Aqui vai ser menos 3 vezes o menos 3, tá? Então tem diferença quando ele está no parênteses ou quando ele está fora do parênteses, tá? E eu não falei lá em cima, mas aqui, ó, todo número elevado a zero, qualquer número elevado a zero, ele dá 1, tá? Qualquer número elevado a zero dá 1. Então aqui primeiro, ó, 2 elevado a 4, 2 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 dá 16. Como tem um sinal de menos aqui, vai dar menos 16. Agora esse aqui, ó, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Aí menos vezes menos, por isso que deu mais aqui, ó, mais 9. Tá? E o 15 elevado a zero dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1, tá? Aqui, ó, mesma coisa, ó, tá fora do parênteses, ó. Então eu vou fazer somente o 2 vezes 2. O menos eu repito aqui, tá? Então vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4, como tem um menos aqui, fica menos 4. E aqui, ó, o expoente é negativo. O que eu fiz? Inverti a base, ó. O inverso de 1/3 é 3. Quando eu inverti a base, eu troquei o sinal do expoente, ó. Era negativo, ele ficou
positivo. Então, ó, sempre que eu inverter a base, eu troco o sinal do expoente, tá? Aí aqui eu vou somar, ó, dá para eu somar menos 16 mais 9 mais 1, tá? Então, ó, menos 16 mais 9 dá menos 7. Aí menos 7 mais 1, por isso que eu coloquei aqui menos 6, tá? Sinais diferentes, eu subtraio e pego o sinal do maior. Aí eu tenho menos 4 mais 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, por isso que aqui deu 9. Agora a única coisa que eu vou fazer é resolver isso aqui, ó. Menos 4 mais 9. Então, ó, eu estou devendo 4. Se eu paguei 5, eu fiquei o quê? Com crédito de 5. Perdão, se eu paguei 9, né? Eu paguei 9. Eu fiquei com crédito de 5. Então, eu fiquei com 5 positivo. Então, a resposta vai dar menos 6 quintos. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Não, professor, tá de boa agora. Deu pra entender. Então, vamos continuar então. Se tiver alguma dúvida, só falar aí, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma multiplicação de potência, né? Ó. 5 vezes 10 elevado a 8 vezes 4 vezes 10 a menos 3. Lembra que o 10 elevado a 8 aqui é notação científica, né? Ó. E o 10 elevado a menos 3 também. O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar o 5 pelo 4, que vai dar 20, tá? O 10 elevado a 8, eu também vou multiplicar com o 10 elevado a menos 3. Só que aí eu vou cair naquela propriedade de multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço quando as potências são de mesma base? Hein? Vocês lembram? Você repete a base e troca o sinal? No caso aqui eu somo os expoentes. Ó. Vou somar o 8 com o menos 3. Repete a base. Tá? Então, ó, aqui eu vou fazer o 5 vezes 4, que vai dar 20. E aqui eu somei os expoentes. Ó. 8 menos 3 dá 5. Tudo bem? Toda vez que eu tiver multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, como você falou, e somo os expoentes. Tá ok? Professor, Hum. aí a conta acaba aí? Ah, não, não acaba não, né? Não, aí o que eu fiz? Ó, o 20 é 2 vezes 10. Aí eu vou pegar aqui esse 10, ó, que tem a mesma... Aqui, ó, vezes 10 é 5. Aqui o 10 não está aparecendo nada, ele está elevado a 1. Quando não aparece nada, quer dizer que está elevado a 1. Aí 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 5, ó, repete a base e soma os expoentes. Então vai dar 2 vezes 10 é 6. Aqui acaba o exercício. Por que eu continuei o exercício, não parei aqui? Quando eu falei lá para vocês em notação científica, o número que vai multiplicar a potência de base 10... Perdão... O número que vai multiplicar a potência de base 10, aqui no caso aqui, por exemplo, o 2, né? Ele tem que ser o que, esse número? Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10.
Por isso que eu ainda simplifiquei mais ainda. Esse número aqui, ó, era 20, é maior que 10, ó. Eu não poderia deixar 20, porque o número tem que ser maior, né? Igual a 1, tá? Eu chamei de uma letra A, né? Quando eu dei a aula, né? E ele tem que ser o quê? Menor ou igual a 10. O número que vai multiplicar a potência de base 10, tá? Ele tem que estar entre 1 e 10. Por isso que eu não deixei 20 aqui. Tá ok? Vou apagar aqui, tá? Agora, ó, eu tenho aqui uma raiz 2/3 de 5 elevado a 4/3, tá? Tem uma propriedade que chama o seguinte: potência de expoente racional. O que é isso? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês para a gente guardar isso. Sempre que eu tiver uma raiz, eu vou transformar numa potência, onde o expoente meu vai ser uma fração, tá? Sempre que eu tiver raiz, eu transformo numa potência, onde o expoente é uma fração, tá ok? Então, ó, quem está no Sol, imagina que vocês vão trabalhar com um idoso, né? Vamos lá. O idoso está no Sol. Você vai deixar ele muito tempo no Sol? Se você deixar ele muito tempo no Sol, ele vai queimar, né? Coitado do idoso, né? Então, o que a gente faz? Quem está no Sol, você leva para a sombra, ó, tá abaixo do sinal. Quem está para o Sol foi para a sombra. Quem estava na sombra, ó, estava sentindo frio. O que você fez? Levou para o Sol. Quem está escondido está na sombra. Quem está mostrando está no Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Então, quando o professor de vocês ficar idoso, vocês não vão deixar ele no Sol queimando, né? Vocês vão levar ele para a sombra, né? E quando ele tiver com frio, vocês vão levar ele pro Sol, né? Sim, eu espero, hein? Aí eu pego a divisão de fração. Eu repito a primeira fração, que é o 4/3, e multiplico pelo inverso da segunda fração. O inverso de 2/3 é 3/2. Aqui dá para cortar o 3 por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Foi o que eu fiz aqui, eu cortei. Aí dá para dividir o 4 por 2. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Cinco vezes 5, por isso que aqui deu 25. Querem fazer alguma pergunta? Professor, é só uma dúvida mesmo, porque ali que estava fora da raiz, o 2/3, ele passou pro que você falou que foi para a sombra, ele foi e virou 3/3, né? E o 4/3 virou 4,5, né? Então, primeiro aqui, o que acontece? Eu fiz o expoente aqui virou uma fração, né? Ó, tem um sinal, aqui tem uma barrinha, né? Só que em cima, quem ficou aqui em cima? Quem estava aqui embaixo, quem estava dentro da raiz, ó, 4/3, ficou uma fração aqui dentro. Aí quem estava no índice da raiz vai para o denominador da fração. Só que tanto o numerador quanto o denominador são frações. Aí o que eu faço em divisão de frações? Eu repeti a primeira fração, a fração de cima que eu repito ela, 4/3. Aí ao invés de virar divisão, agora vira multiplicação. Só que quando eu multiplico, eu inverto essa aqui de baixo, ó, que era 2/3, aí virou 3/2. Ah, sim, agora entendi. Tá? Sempre que tiver divisão entre duas frações, você faz assim. Repete a primeira fração,
e multiplica pelo inverso da segunda. Tá ok? Entendi, professor. Obrigada. Aham. Aí lembra, quem está fora está no sol, tem que levar para sombra. Quem está dentro está na sombra, tem que levar para o sol. Tá? Olha agora, ó, 3 elevado a menos 1 mais 5 elevado a menos 1 sobre 2 elevado a menos 1. Tudo expoente negativo. O que eu faço? Eu vou inverter a base. Quando eu inverter a base, eu troco o sinal do expoente, tá? Então, ó, vai ficar 1/3 mais 1/5 mais 1/2. Por que eu coloquei direto 1/3? Aqui vai ficar 3 elevado a 1, que dá 3. Esse aqui vai ficar 1 sobre 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 dá 5. E esse aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Por isso que eu... 2 aqui, ó, elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. Por isso que eu coloquei direto 1/2. Tá ok? Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar o de baixo pelo de baixo. Teria que fazer MMC, né? Só que tem um macetinho aí que, se vocês olharem na internet, vocês vão ver as pessoas fazendo. E é a mesma coisa que o MMC, só que você está fazendo de forma direta aqui. Você multiplica o de baixo pelo de baixo, 3 vezes 5 que dá 15. E o de cima você vai multiplicar cruzado, ó, 1 vezes 5 e 1 vezes 3. Então, ó, perdão, deixa eu apagar aqui. Ó, 3 vezes 5, 15. Aí eu multipliquei aqui, ó, 1 vezes 5, que deu 5. Aí tem um sinal de mais, ó, tem um sinal de mais aqui. Coloco mais. Aí faço 3 vezes 1, dá 3. Tá, aí aqui deu 3. Agora eu vou somar, ó, 5 mais 3 dá 8. Então vai ficar 8/15 sobre 1/2. Aí novamente, ó, eu tenho uma divisão de duas frações, ó. A primeira fração é 8/15 e a segunda fração é 1/2. Como que eu resolvo? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Repara que aqui eu só coloquei 2, né? Por quê? Porque aqui embaixo, ó, seria o 1. Aí não precisou eu representar 1. Aqui embaixo seria o 1. Quero invertir 1/2, ficou 2 sobre 1. Tá? Aí eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 8 vezes 2 dá 16. Então vai ficar 16/15. Que 15 vezes 1 dá 15. Posso continuar? Pode sim, professor. Pode, professor. Agora aqui, ó, eu tenho 2xy ao quadrado elevado ao cubo. Eu tenho uma potência. Aqui tem, ó, o y está elevado ao quadrado, está elevado ao cubo. Aqui eu vou fazer o 2 elevado ao cubo, o x elevado ao cubo, e vou fazer o y ao quadrado elevado ao cubo também. Então, ó, eu separei, ó, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Eu repito 2 3 vezes, né? Aí 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Só com...
Esse negócio não dá certo não. Borracha. Então eu vou colocar aqui, vai dar 8. O x ao cubo vai ser x ao cubo mesmo. Agora, e o outro aqui, ó? Y elevado ao quadrado elevado a 3. Eu tenho uma potência de potência. Eu estou elevado a uma potência 2 e está elevado aqui fora a uma potência 3. Aqui basta eu multiplicar os expoentes, ó. Eu vou multiplicar o 2 vezes o 3. Então vai ficar, ó, 8x ao cubo y à sexta. Bom dia, vamos começar então agora a parte da aula de equações exponenciais, tá? Aí eu falo aqui função exponencial, só que antes de função exponencial eu vou falar com vocês de equação exponencial, tá? Vocês já aprenderam equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Agora eu vou falar um pouquinho da equação exponencial. Onde que a gente pode ver a prática disso? Dessa parte de exponencial? Onde que a gente vê uma aplicação prática, né? Infelizmente, uma coisa triste que a gente vê essa aplicação prática foi a Covid, né? O número de infectados, né? Se você for analisar o estudo do Covid, assim, né? O gráfico que representa o crescimento de pessoas infectadas, ele é o gráfico de uma função exponencial. Que, por exemplo, uma pessoa consegue contaminar 2 pessoas, né? Passar o vírus para 2 pessoas. Essas 2 pessoas conseguem passar para mais 2 pessoas. Então, esse crescimento vai sendo exponencial, né? Então, essa seria uma aplicação prática aí, tá? Então, vamos lá, né? O que é uma equação exponencial? É toda equação que possui a incógnita no expoente da potência. O que é incógnita? A incógnita é o valor desconhecido, é a nossa variável. Que no exemplo aqui eu estou chamando de x. Ó. Repara aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 32. Sempre que eu tiver uma letra, uma variável, e tiver um sinal de igual, eu tenho uma equação. Tá? Tem uma letra e tem um sinal de igual. Isso aqui é uma equação. Como essa incógnita está no expoente, ó, da potência, eu chamo ela de equação exponencial. Tá? Outro exemplo. 3 elevado a x mais 1 é igual a 243. Então, ó, que valor que eu coloco... Olha o exemplo número 1. Que valor que eu coloco aqui no x, que 2 elevado a esse valor vai dar igual a 32. Olha o outro exemplo. 3 elevado a x mais 1. Que valor que eu coloco aqui no x, que vai ficar 3 elevado a esse valor mais 1, que vai dar 243. Outro exemplo. 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x menos 2, que é igual a 11 nonos. Outro exemplo, 3 quartos elevado a x sobre 2, que é igual a 9/16 avos. Todos esses exemplos são exemplos de equações exponenciais, tá? A incógnita está no expoente, tá bom? Como resolver isso? Então é isso que eu vou explicar nessa aula, tá? Eu vou deixar essa primeira aula, eu vou explicar esses 3 primeiros, o primeiro caso, o segundo caso e o quarto caso, que são da mesma forma que eu tenho que resolver esses casos, tá? O primeiro, segundo e quarto. O terceiro caso já seria numa segunda parte de resolução, que eu faço mudança de variável. Vou explicar para vocês também, tá? Então, ó,
Na resolução das equações exponenciais, a gente tem que lembrar o quê? Das propriedades das potências. Por isso que eu dei aquela revisão de propriedade das potências para vocês, tá? Então, ó, o que eu vou levar em consideração? Transformar as equações exponenciais em uma igualdade de potências de mesma base. A primeira forma de resolver, né, o primeiro caso ali que eu falei, eu vou ter que transformar as duas potências numa igualdade de potências onde elas tenham a mesma base. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu tenho duas potências, ó, a elevado a x1, que é igual a elevado a x2. Se eu estou falando que essas duas potências são iguais, repara o seguinte, ó, minha base são iguais. A base aqui é A e aqui a base é A. Se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Senão, essas duas potências não poderiam ser iguais. Tá? Então, olha o que eu falo. Ó. Se o A elevado a x1 é igual ao A elevado a x2, isso aqui é equivalente a falar que o x1 é igual ao x2. Onde o A aqui, ele é um número real maior que zero e o A é diferente de 1, tá? É como se fosse uma condição de existência. A base da potência tem que ser positiva e diferente de 1, tá? Vou dar um exemplo, que fica mais fácil para a gente entender aqui ao invés de letra, tá? Resolva as equações no conjunto dos reais. Então, ó, eu tenho 2 elevado a x igual a 32. Aqui a minha potência, a base dele é 2. Eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, 32, e transformar numa potência de base 2. Eu tenho que deixar os dois lados com potências de mesma base, tá? Então, o que eu faço? Eu vou fatorar o 32. Então, ó, fatorando 32, ó, 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Quantas vezes eu estou repetindo 2? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso falar que o 32 é 2 elevado a 5, tá? Eu recoloco a base, a potência vai ser esse valor que eu estou dividindo aí. E o expoente da potência é a quantidade de vezes que eu estou repetindo 2 aqui, ó. Se eu estou repetindo 2 5 vezes, vai ser 2 elevado a 5, tá? Então ele vai ficar, ó, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Então, ó, eu estou falando que essas duas potências são iguais, ó. Tem um sinal de igual aqui. Se elas são iguais, e eu estou vendo que as bases são iguais, ó, aqui a base é 2 e aqui a base é 2. Se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Por que os expoentes têm que ser iguais? Porque eu estou falando que essas duas potências são iguais, tá? Então, ó, é como se eu cancelasse as bases. Vamos assim, ó, entre aspas, tá? É como se eu estivesse cancelando as bases. Então, sobrou quem ali, ó? O x e o 5. Então, a minha solução é 5. O x vale 5. Tá? Então, ó, se eu fizer 2 elevado a 5, vai dar 32. Outro exemplo. 3 elevado a x mais 1 igual a 243. O 3 não tem como eu fatorar o 3. Mas o 243 tem como eu fatorar. Para transformar ele numa potência de base 3. Então, ó. Fatorar o 243. Aí aqui do lado está a fatoração. 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 dá 27.
27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Quantas vezes eu estou repetindo 3? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, no lugar do 243, eu vou colocar o 3 elevado a 5. Vou substituir 243 por 3 elevado a 5. Então, vai ficar 3 elevado a x mais 1, que é igual a 3 elevado a 5. Então, ó, duas potências que são iguais. As bases são iguais. Se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Então, ó, o x mais 1 vai ser igual a 5. Então, é como se eu tivesse, ó, novamente, entre aspas, eu estou cancelando as bases. Tá? É entre aspas, porque na verdade eu não estou cancelando. Eu estou falando se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais, tá? Então fica, ó, x mais 1 igual a 6. Esse mais 1 eu vou jogar ele para o outro lado. Ó. Ele está positivo, vai para o outro lado com sinal de menos. Então vai ficar x igual a 5 menos 1. X igual a 4. Então o conjunto de solução é 4. Alguma dúvida? Não, professor, deu para entender tudo direitinho. Mas aqui, quando a gente for fatorar, a gente vai fatorar o valor pela base? Geralmente sim, tá? O fatorar a gente pega os números primos. Aí quais seriam esses números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, né? O 11, 13, 17, Assim. tá? Sempre fatora Aham, os números primos. Mas entendi. geralmente vai ser o valor da base aqui, tá? Geralmente vai ser o valor da base, sim. Até porque a gente vai transformar em potências que vão ter a mesma base, né? Os dois lados, né? Entendi. Tá? Geralmente é isso mesmo. Tá? Aí um terceiro caso. 5 elevado a menos x ao quadrado mais 4 é igual a 125. Então, é aquilo que você falou mesmo, ó, Milena. Aqui é 5, né? Eu tenho que transformar isso aqui numa potência de base 5. E se você olhar aqui, o final desse número é 5, né? Ele não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar. Também não dá para dividir por 3. Por que eu sei que não dá para dividir por 3? Ó? Se eu somar os algarismos, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 5 dá 8. O 8 não é divisível por 3. Então, 125 também não é divisível por 3. Então, eu vou dividir por 5. Então, eu vou fatorar o 125. Ó. Então, está aqui a fatoração. Ó. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5 dá 5. Aí 5 dividido por 5 aqui dá 1. Quantas vezes eu estou repetindo o 5 aqui? 3 vezes. Então aqui vai ser 5 elevado a 3. Tá? Então no lugar do 125 eu coloco 5 elevado a 3. Então eu tenho aqui uma igualdade de potências de mesma base. Se as duas bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Então é como se eu estivesse cancelando as bases. Ó. Sobrou menos x ao quadrado mais 4 igual a 3. Vou passar o 4 para o outro lado. Está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos x ao quadrado igual a 3 menos 4. Menos x ao quadrado igual a menos 1.
Aí eu pego e multiplico por menos 1. Ok? Aí, multiplicando por menos 1, fica tudo positivo. Fica x ao quadrado igual a 1. Como aqui está x ao quadrado, tá? A resposta vai dar mais ou menos, tá? Eu tenho uma potência, vai para o outro lado, vai ficar uma raiz. Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Sempre que tiver x ao quadrado, pessoal, a resposta fica mais ou menos, tá? E aqui era potência, ó, foi para o outro lado que ficou raiz. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então a solução vai ser mais ou menos 1. Então aí é a minha solução, ó, menos 1 mais 1. Olha outro exemplo, ó. Me falem agora. Eu tenho uma base que é 3/2 e a outra base que é 2/3. O que vocês fariam aí para resolver isso aí? Mudaria a base? Inverteria, no caso? Correto, vou inverter uma das bases. Quando eu inverter uma das bases, o sinal aqui dos valores do expoente vão mudar, tá? Se ele é positivo, vai ficar negativo. Se ele é negativo, fica positivo. Eu só vou inverter de um dos lados, tá? Só vou inverter de um dos lados, ó. Então, até escrever aqui embaixo, ó, aplicando a propriedade da inversão de bases, onde invertendo-se a base, troca-se o sinal do expoente. Tá? Então, ó, eu inverti a base de lá, eu inverti a segunda base, ó. Vamos voltar lá no exercício para vocês verem. Era 2/3, eu vou passar ele para 3/2. Aqui é negativo, vai ficar o quê? Positivo, vai ficar mais 2x. E o outro ali é mais 3, né? Quando eu inverter a base, vai ficar o quê? Menos 3. Eu troco o sinal de todos os expoentes, tá? Então eu vou inverter a base e vou trocar o sinal de todo o expoente, ó. Repara bem. Ó, ficou 2x menos 3. Agora, mesma base. Se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, é como se eu estivesse cancelando as bases. Ó. Sobrou quem? X mais 1 igual a 2x menos 3. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Tudo que é x vai para antes do sinal de igual e tudo que é número vai para depois do sinal de igual. Quando eu mudo de lado, troco o sinal, ó. Vai ficar ó, x menos 2x, ó, passei o 2x para o outro lado, ficou menos 2x. Passei o mais 1 para o outro lado, ficou menos 1. X menos 2x dá menos x. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Aqui, ó, menos 3 menos 1, sinais iguais. Soma e repete o sinal. Por isso que deu menos 4. Como x está menos x aqui, vou multiplicar a equação por menos 1. Então a solução vai dar x igual a 4. Então a minha solução é 4. Lembra dos idosos aqui, ó. Lembra dos idosos? Quem está no sol vai para sombra. Quem está na sombra vai para o sol, tá? Vou ter que aplicar a propriedade aqui de inversão de base e vou ter que... O que mais eu tenho que fazer aqui, pessoal? Além de aplicar a propriedade de inversão de base. Podem falar aí. Trocar o sinal? Não, aqui não vai precisar trocar o sinal não. Eu vou inverter a potência. Ele tem uma raiz, vou transformar numa potência de expoente racional, correto? O que eu vou ter que fazer além disso é fatorar o número 8. Então, olha o que eu escrevi aqui. Aplicar a propriedade de potência de expoente fracionário. Então, ó, vou aplicar a propriedade de potência de expoente fracionário no primeiro membro aqui, ó, na raiz. E vou fatorar o 8. Tá?
Então, ó, fatorando 8, ó, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente sabe que o 8 é 2 à terceira, né? Ó. Eu estou repetindo 2 aqui 3 vezes. Então, ó, aqui no lugar do 8, eu vou colocar o 2 elevado a 3. Tá? Então, ó, vou mudar aqui, tá? Olha como que eu fiz, ó. Ficou uma potência de expoente fracionário, ó. Voltando aqui, ó. Coloco o 2, né, ó. Aí coloco um expoente aqui, ó. Quem está na sombra, ó. Quem está na sombra? É o x menos 1. Vai por Sol. Quem está no Sol, ó. Quem que está aqui no Sol? O 4. Vai para sombra. Então vai ficar 2 elevado a x menos 1 sobre 4. E o 8 eu fatorei, né? Deu o quê? 2 a terceira. Vou passar para o próximo slide. Se eles têm a mesma base, eu estou falando que as duas potências são iguais, então os expoentes também vão ser iguais. Então eu vou, como se eu estivesse cancelando as bases. Ó. Vai ficar x menos 1 sobre 4, que é igual a 3. Como que eu resolvo isso? Ó? Vou multiplicar cruzado. Ó. Quem? O 4 pelo 3 que eu vou multiplicar cruzado. Ó. Vai ficar 4 vezes 3. Então vai ficar x menos 1, que é igual a 12. Eu multipliquei aqui, ó. 4 vezes 3 deu 12. Esse menos 1 agora, vou passar ele pelo outro lado. Aí está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então vai ficar x igual a 12 mais 1. X igual a 13. Acabou aqui o exercício, a solução é 13. Tá? Aqui agora é uma lista de exercícios que eu vou deixar para vocês. Ó. Resolva as equações exponenciais. 4 elevado a x igual a 64. 2 elevado a x mais 1 igual a 1. 8 elevado a x mais 1 igual a 128 elevado a x menos 3. Aí vai ter... Tem mais esses outros exemplos na letra D, ó. Raiz quadrada de 9 elevado a x menos 1 igual a 27 elevado a x menos 3. Letra E, 1 meio elevado a x, que é igual a 1 sobre 32 avos. Letra F, 0,75 elevado a x, que é igual a 9 sobre 16 avos. E número 2, aí tem outros exemplos aqui também. Tá? Resolva em R as equações. Letra A, 2 terços elevado a x, que é igual a 8,27 avos. Letra B, raiz cúbica de 3 elevado a x menos 5, que é igual a 27. Letra C, 3 elevado a x, que é igual a 0. Pode ter solução ou não, tá? Vocês vão verificar se tem solução ou não, tá? Um deles aí não tem solução, nesse 2 aí. Aí continua aqui, tá? Raiz quinta de 16 igual a 1 meio elevado a x sobre 5. Letra E, 7 elevado a x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 1. Letra F, 10 elevado a x elevado a 1 menos x, que é igual a 0,0000001.